Boa noite a todos. Já já nós iniciaremos a nossa live. Boa noite a todos. São 20 horas e 30 minutos. É com muita alegria que nós nos encontramos reunidos na Fraternidade Espírita Mundo Luz para refletirmos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nós inicialmente faremos a nossa prece. Aqueles companheiros que desejarem colocar o seu copinho com água ou a sua garrafinha para ser fluidificada, fiquem à vontade. Senhor Jesus, divino amigo, que alegria para os nossos corações estarmos reunidos neste instante, em teu santo e amado nome. Que a tua paz, a tua luz, possa continuar a nos envolver. Que o Senhor seja sempre a nossa fonte de inspiração. Que o Senhor seja sempre o nosso guia. Que possamos, Senhor, cada vez mais continuarmos firmes nos nossos propósitos de transformação, de elevação, de melhoria moral e espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O tema que nos foi proposto para a reflexão dessa noite é examinemos a nós mesmos. É um convite para que nós possamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Para que possamos verdadeiramente nos reconhecer, nos reencontrar, descobrir qual é a nossa essência. Olhar para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para as nossas ações, para as nossas palavras. Numa proposta de buscarmos uma melhoria moral e espiritual. Cada um de nós é um mundo. E muitas vezes nessa viagem para nós mesmos, nós vamos encontrar locais que à primeira vista não vamos querer adentrar, à primeira vista não vai nos atrair, mas que certamente se adentrarmos será de grande aprendizado e de grande enriquecimento. Também haverá lugares que à primeira vista, pela beleza, nos convidarão de forma imediata para que adentremos. Mas pode ser que nesses lugares
se não soubermos caminhar com segurança, é bem provável que nos perderemos e dificilmente encontraremos a saída. Quando Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, pergunta aos espíritos imortais, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficaz de melhorarmos nessa vida e resistirmos ao mal? E os espíritos vão dizer: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E os estudiosos vão nos falar que esse sábio é Sócrates, utilizando-se de uma frase que se encontrava no templo de Delfos. Ele adota como sua filosofia de vida: conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes, ao lermos essa resposta, nós a analisamos de uma maneira superficial, com simplicidade, mas nós vamos observar que não é fácil nos voltarmos para nós mesmos. Não é fácil e nem tão simples procurarmos nos conhecer intimamente. É interessante que, na maioria das vezes, muitos de nós conhecemos muito bem aquele que caminha conosco, aquele que nos incomoda, sabemos apontar os defeitos, as falhas, mas quando se trata de voltarmos para nós mesmos, de analisarmos as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas fraquezas, nós temos uma certa dificuldade. Muitas vezes nos colocamos em uma posição superior ao outro. Muitas vezes nós exigimos um comportamento do outro que nós mesmos ainda não temos. Nos esquecendo que todos nós erramos, todos nós temos as nossas dificuldades e que a maioria de nós estamos buscando acertar, estamos buscando ser melhores. Mas o resultado positivo desse acerto, dessa melhoria, exige um trabalho, exige um esforço, exige uma dedicação de nos examinarmos na nossa intimidade. E quando Kardec, na sequência da questão 919, a 919A, pergunta aos espíritos como proceder nesse processo de conhecer a ti mesmo, o Espírito Santo Agostinho vai nos responder dando o exemplo de si mesmo, falando de suas reflexões ao final do dia, dos seus exames, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Se naquele dia ele havia ferido alguém, se alguém teria alguma coisa para se queixar dele, se aquilo que ele fez ao outro, se fosse o outro que tivesse feito a ele, como que ele se comportaria? Numa proposta de refletirmos sobre o nosso comportamento perante nós mesmos, perante Deus e perante o outro.
e a gente começa a pensar como é importante no nosso dia nós dedicarmos alguns instantes à semelhança do que nos afirma Santo Agostinho, para refletirmos sobre o nosso dia. E um momento bastante oportuno para esse processo de reflexão é quando vamos nos deitar, quando vamos nos preparar para dormir. E aqui a gente abre um parênteses para destacar a importância de se preparar para dormir. Quantos de nós temos feito as nossas orações noturnas? Quantos de nós buscamos fazer uma leitura edificante antes de dormir? Certamente que nesses momentos de isolamento social, temos uma maior oportunidade. Mas se pararmos para pensar no nosso dia a dia corrido, muitas vezes, ao anoitecer, já estamos bastante cansados. Quantos de nós começam um Pai Nosso na hora de dormir e só vai terminar no outro dia, quando acordar? E a espiritualidade vai destacar para nós a importância de nos prepararmos para dormir. Todos nós, espíritos que somos, no momento do sono, quem descansa é o corpo físico. O espírito relaxa e vai vivenciar as suas experiências no plano espiritual. E na maioria das vezes, nós vamos ser conduzidos por aqueles pensamentos que atravessaram o nosso caminho no decorrer do dia. O cuidado que temos que ter com aquilo que vamos ver antes de dormir, com aquilo que vamos ler. Filmes violentos, jornais. Isso tudo pode influenciar essa nossa vivência no plano espiritual. E a espiritualidade nos chama a atenção para uma leitura edificante, para uma prece. E aproveitando o contexto da nossa reflexão, examinemos a nós mesmos. Olha a grande oportunidade de, nesses momentos que antecedem ao nosso sono, pararmos para pensar no nosso dia. Como que foi o nosso comportamento, pensar nas nossas ações perante o outro, perante nós mesmos e, sobretudo, perante Deus, que nos vê em secreto. E Santo Agostinho, ele nos convida a refletir se nesse momento nós parássemos para pensar, se Deus nos convidasse a retornar à pátria espiritual, como nós adentraríamos? Como nós chegaríamos lá? Teríamos algo a nos envergonhar? E é na medida que nós vamos fazendo essas reflexões que nós vamos criando condições de avaliarmos aonde nós ainda precisamos melhorar. Mas quando a gente fala em conhecer a ti mesmo, não é apenas olharmos para os nossos defeitos, para os nossos erros, para as nossas fraquezas. A proposta também é de buscarmos enxergar as nossas virtudes, as nossas potencialidades. Nós não somos apenas defeitos, nós não somos apenas erros. Com certeza, ao longo das nossas existências, nós também temos inúmeras conquistas.
Muitas vezes essas conquistas ainda estão latentes em nós mesmos. Muitas vezes nós ainda não a enxergamos. Talvez nós poderíamos estar oferecendo muito mais do que estamos oferecendo. Talvez nós poderíamos estar fazendo muito mais. Mas temos uma dificuldade ainda muito grande de sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de acomodação. Muitas vezes até criamos uma crença limitadora de que não damos conta, de que não vamos conseguir, de que não sabemos. E repara que em muitos momentos, quando nós falamos que não conseguimos, que não damos conta, se nós empenhamos com afinco, nós nos surpreendemos. Nós que buscamos o trabalho na casa espírita, que buscamos uma tarefa, muitas vezes procuramos aquela tarefa que achamos que damos conta. E a espiritualidade fala que um meio de nos conhecermos verdadeiramente, de olharmos para as nossas virtudes, é quando formos escolher uma tarefa, olharmos aquela que achamos, num primeiro momento, que não damos conta, que não temos nenhum conhecimento, que seria difícil. E buscamos realizar essa tarefa. Eles vão nos dizer que certamente nós vamos nos surpreender. São as virtudes ainda latentes em todos nós. Daí a importância dessa viagem, desse conhecimento íntimo. Quando Kardec pergunta aos espíritos imortais, na questão número 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos vão dizer: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A resposta é maior, mas nós vamos ficar por aqui. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de alcançar a perfeição. Trata-se de um determinismo divino. Todos nós, reencarnados, buscando trabalhar a perfeição, buscando alcançar essa perfeição, buscando ser melhores. E para que nós possamos alcançar essa perfeição, é de suma importância voltarmos para nós mesmos, buscarmos nos conhecer verdadeiramente, buscar conhecer a nossa essência. Será que nós estamos nos reconhecendo enquanto espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria? Numa proposta, como nos diz os espíritos, de trabalharmos a nossa perfeição? É interessante que as leis de Deus nos impõem para trabalharmos a perfeição. Mas vamos pensar que Deus nos oferece inúmeros recursos para que nós possamos trabalhar essa perfeição. Todos nós, espíritos imortais, para nos encontrarmos reencarnados no orbe terrestre, precisamos de uma ferramenta de trabalho. Precisamos deste corpo físico, que não é nosso. Então já começamos a observar o primeiro recurso que Deus nos empresta enquanto espíritos imortais para trabalharmos a nossa perfeição. Porque sem este corpo físico, não teríamos condições de reencarnarmos no orbe terrestre.
Como que nós estamos utilizando essa ferramenta de trabalho? E mais do que isso, como que nós estamos cuidando dessa ferramenta? Será que nós estamos utilizando para a nossa melhoria? Para a nossa transformação moral e espiritual? Para a nossa perfeição? Vamos lembrar que Jesus vai nos dizer: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Olha como a proposta da doutrina dos Espíritos é coerente com os ensinamentos de Jesus. E vamos observar a sabedoria do Divino Mestre. Qual é a referência que ele coloca para nós? Deus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós sabemos que não temos condições de alcançar a perfeição de Deus, uma perfeição absoluta. Mas Jesus, como o grande educador das almas, vem nos mostrar que trata-se de um processo incessante, a todo instante, porque a nossa referência é Deus. Exige de nós, a cada dia, buscarmos ser melhores que o dia anterior, revendo os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, identificando as nossas virtudes, as nossas qualidades, procurando potencializá-las na nossa caminhada. Vamos observar outros recursos que Deus coloca à nossa disposição e que muitas vezes, assim como o corpo, nós temos um entendimento de que é nosso. Quantas vezes eu falo meu corpo? Quantas vezes eu falo minha casa, meu carro, meus bens? E os Espíritos vão nos esclarecer que são empréstimos divinos. São recursos que Deus coloca à nossa disposição para trabalharmos a nossa perfeição. Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, nas instruções dos Espíritos, tem a instrução do Espírito Pascal, Genebra, 1860, a verdadeira propriedade. E ele inicia dizendo assim para a gente: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Na instrução do espírito Cheverus, Bordeaux, 1861, ele diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Nós vamos repetir a pergunta. Que fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregastes essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal?
E nesse exame, nesse convite para voltarmos para nós mesmos, essa questão é de profunda importância. O que nós estamos fazendo com os bens que Deus nos confiou? Nós estamos empregando estes bens verdadeiramente a favor da nossa evolução, a favor do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual? Vamos refletir. Se eu tenho uma casa, um local para abrigar, como que eu utilizo este local? É um local de paz, de harmonia? Eu tenho feito o culto? Agora nós estamos em isolamento, mas nós procuramos encontrar com amigos no nosso lar, num encontro fraterno, com familiares. Como que nós utilizamos este lar? Como que nós vivenciamos neste lar? Qual que é o nosso comportamento com as pessoas que ali estão conosco? Se nós temos condições de ter um veículo, de ter um carro, qual é o uso que nós estamos fazendo desse veículo? É apenas para a nossa satisfação pessoal? Ou nós conseguimos utilizá-lo de alguma forma a proveito dos outros? Se eu tenho um familiar que se encontra doente, precisa de ir ao médico, precisa de fazer fisioterapias ou outros tratamentos, eu me coloco à disposição para levá-lo. Aquele irmão que está no meu lar, às vezes meu pai, minha mãe, em mais idade, não sai na rua, hoje não está podendo sair, né? Mas eu procuro usar esse veículo para levá-lo, para dar uma volta, um passeio em um local mais arejado. Eu utilizo esse veículo em alguma tarefa em favor do próximo. E aí nós temos companheiros que saem com seus veículos para as campanhas do quilo, para as visitas fraternas. O trabalho que hoje eu tenho e o salário, a remuneração que dele decorre, é apenas para a minha satisfação pessoal, para o meu proveito? Certamente que, mediante uma contraprestação, nós oferecendo o nosso trabalho, recebemos o nosso salário. E nos sentimos alegres em receber aquele salário. Compartilhamos essa alegria com aqueles irmãos mais necessitados, que talvez ainda não tenham tido a oportunidade também de um trabalho, de um emprego, de vivenciar essa alegria que nós vivenciamos. Nós vamos observando que todos esses bens nos são confiados nessa proposta de trabalharmos a perfeição. Isso faz parte do nosso exame. É importante nós refletirmos sobre isso. Quantas vezes nós direcionamos naquela busca incessante de conquistar, de ter, esquecendo de ser? Todos nós temos necessidades do material. Afinal, nos encontramos em um planeta onde precisamos de um corpo físico, precisamos de alimento, precisamos de roupa, precisamos de um local para nos abrigar. Mas é importante nós refletirmos como que estamos enxergando esse material na nossa vida.
é um meio para trabalharmos a nossa perfeição, como a doutrina dos Espíritos, resgatando o Evangelho de Jesus, vem nos ensinar? Ou é apenas uma meta para ser alcançada? Quando eu paro para pensar no dinheiro que circula nas minhas mãos, que me permite a aquisição dos bens materiais, que me permite o sustento, qual é o papel desse dinheiro na minha vida? Como que eu estou utilizando esse dinheiro? Porque se nós pararmos para pensar, o dinheiro ele não é bom e nem mal, é de natureza neutra. A questão é qual o fim que nós estamos dando para ele. O dinheiro na minha vida causa desequilíbrio, causa perturbação. Muitas vezes eu fico sem dormir por causa do dinheiro. Ou eu consigo enxergar já o dinheiro como um material, um recurso divino, colocado à minha disposição para trabalhar a minha perfeição. Isso tudo faz parte do nosso exame. Porque nós precisamos olhar para as nossas condutas, sobretudo em relação a esses recursos que estão sendo colocados à nossa disposição. Porque nós iremos prestar contas da forma como nós utilizamos. E nós vamos observar que muitas vezes nós nos perdemos pela dificuldade em utilizar esses recursos. Muitas vezes nós perdemos toda a encarnação. É aquela porta que eu falei no início, que à primeira vista parece bela, que nos convida, que nos atrai para adentrarmos, mas que na maioria das vezes não passa de paixões e ilusões transitórias, que se não soubermos bem lidar, dificilmente encontramos a saída. Mas nós podemos ir além. Vamos pensar em outros recursos, como o tempo, a saúde, a inteligência. Como que nós estamos utilizando o nosso tempo? Há pouco mais de 1 ou 2 meses, vivíamos uma correria incessante. Quantos de nós saíamos cedo, muitos ainda estão saindo para trabalhar, mal tomávamos um café com os nossos familiares, almoçar no trabalho, voltamos cansados para o lar. Muitas vezes paramos para ouvir aquele que está conosco. Muitas vezes voltamos desgastados, sem paciência. E olha que interessante a situação agora. Como muitos de nós estamos tendo a oportunidade de aprender a utilizar esse recurso na nossa vida, como um material de transformação, como um material de elevação. Estamos tendo mais tempo para estar com os nossos familiares, mais tempo para observar o outro, mais tempo para refletir, mais tempo para dedicarmos em favor dos nossos semelhantes. Observe que Deus nos concede a cada dia 24 horas para gastarmos como quisermos.
Gastamos hoje nossas 24 horas, amanhã recebemos mais 24 horas. Quanto tempo dessas 24 horas que nós recebemos de Deus, nós utilizamos para fazer o bem, para servir ao nosso semelhante, para trabalharmos a nossa transformação? Como estamos utilizando a nossa inteligência? Como estamos utilizando as nossas capacidades que adquirimos ao longo de várias existências? E a cada nova existência temos oportunidade de adquirir novas capacidades? A saúde. Como que nós estamos aproveitando esse nosso corpo saudável? Como que nós estamos utilizando verdadeiramente esses recursos? E eu lembro aqui a fala de Emmanuel também nos dizendo que a maioria desses bens nós detemos transitoriamente. Pois, como já destacamos aqui, são empréstimos divinos. E ele vai nos dizer que nós só possuímos verdadeiramente aquilo que nós levaremos enquanto espíritos imortais. Essa é a nossa verdadeira riqueza. Essas são as nossas verdadeiras conquistas. Como está a nossa bagagem espiritual? Se nós abrirmos a nossa malinha hoje e observarmos o que tem dentro, qual seria a nossa reação? Fica essa reflexão. As nossas ações diárias, elas nos aproximam mais dos ensinamentos de Jesus ou têm nos afastado? Repara que muitos de nós, ou a maioria de nós, nos dizemos seguidores de Jesus. Mas se pararmos para observar situações corriqueiras do dia a dia, que a todo instante acontece, situações previsíveis, quantas delas não encontram ressonância nos ensinamentos de Jesus? Porque Jesus ensina para nós paciência. Jesus ensina para nós tolerância. Jesus fala para nós de amor, de respeito, de compreensão, de aceitação. Fala para nós de união. Fala para nós de perdão. Se eu estou buscando ser melhor, eu preciso ter um parâmetro para comparar as minhas atitudes. E a espiritualidade, ela vai nos indicar na questão 625 que Jesus é o nosso modelo. Então, se precisamos nos espelhar em alguém, que seja em Jesus. Pode ser que alguns irmãos estejam pensando, mas é tão difícil ser Jesus? Com certeza. Jesus está à nossa frente em evolução bilhões de anos. Se nós pararmos para pensar, como nos diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, Jesus foi o co-criador do orbe terrestre. A Terra data aproximadamente 4,6 bilhões de anos.
Então, há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era Jesus. Mas se nós repararmos na pergunta de Kardec aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para servir de modelo e guia? Qual o tipo? Isso faz toda a diferença. Porque nós temos em Jesus esses grandes exemplos. O nosso maior exemplo de caridade. Então, cada um de nós, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, podemos também ser exemplos. Exemplo de gentileza. Exemplo de tolerância, de paciência. Mas eu preciso identificar em mim primeiro. Sou uma pessoa impaciente? Se eu me reconhecer como impaciente, eu vou procurar trabalhar aos poucos a paciência. O que tem afetado a minha paciência? O que tem me provocado raiva? O que tem me provocado ressentimento? E aos pouquinhos, naquilo que a gente dá conta. Porque o Evangelho de Jesus é para ser levado com alegria. Quantos de nós nos culpamos? Quantos de nós nos cobramos excessivamente naquilo que nós não damos conta? Será que é essa a proposta de Jesus para nós? Ele vai iniciar o seu ministério numa festa de casamento, num momento de alegria, nas bodas de Canaã, mostrando para nós que o seu evangelho é um evangelho de alegria. A doutrina dos espíritos é para ser vivenciada com alegria, com amor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Pelos esforços. O convite, então, para cada um de nós é de nos esforçarmos, de sairmos da nossa zona de conforto, da nossa acomodação. E muitas vezes vai exigir renúncia, exige dedicação. Nos examinarmos, identificarmos e nos esforçarmos. Tem todo um processo. E à medida que nós vamos nos esforçando, nós vamos melhorando. Nós vamos galgando um novo degrauzinho. Como que eu estou me comportando no meu ambiente familiar? Com os meus familiares? Muitas vezes identificamos parentes difíceis, parentes complicados. A espiritualidade nos fala que é assim mesmo. Somos reunidos com os nossos algozes, muitas vezes. Muitas vezes, sim, reencontramos com espíritos afins. Repara que, às vezes, na nossa família, temos grandes dificuldades de conviver com nossos irmãos, com outro determinado familiar, e mais facilidade com aqueles que estão de fora. Não fomos reunidos ali por acaso. Há um grande propósito para todos nós. A espiritualidade nos fala que em algumas situações demoram-se séculos para unirem aqueles espíritos. E às vezes, num estalar de dedos, nós colocamos todo um trabalho que foi planejado pela espiritualidade a nosso favor no chão. É mais fácil afastar, é mais fácil brigar. E a proposta para nós é de reflexão. Tem um parente difícil, um parente complicado?
que nós julgamos, né, vamos dizer, difíceis, complicados, está ali o nosso material de transformação. Está ali a nossa oportunidade de trabalharmos a nossa perfeição. Família não é para ser perfeita. Família é para conviver. E essa convivência é o nosso grande desafio. É a nossa grande oportunidade. Aprendemos a conviver com os diferentes. Eu esqueço de pensar na dificuldade que o outro tem de conviver comigo. No esforço que o outro faz para aceitar as minhas manias. Porque se o outro é difícil, se o outro tem manias, eu também tenho. Nós nos encontramos em um mesmo patamar. E está aí um esforço para nós. O grande desafio. Nos aceitarmos uns aos outros como somos. Tem um mantra que eu gosto muito, que os estudiosos atribuem a Mahatma Gandhi, que foi adaptado para a nossa língua em forma de música por Walter Pini. Acredito que muitos dos irmãos devem conhecer. Eu gostaria de compartilhar nessa reflexão. Diz assim: te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza. Sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior. E reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Olha que bacana. O papel do mantra é a repetição. No momento de meditação, no momento de nos colocarmos em situação de reexame, de viagem íntima, repetirmos meditando. Será que eu tenho oferecido paz àqueles que atravessam o meu caminho? Àqueles que estão no meu ambiente familiar, no meu trabalho, no meu convívio social? Aqueles que estão na rede social? Eu ofereço amor, ofereço amizade. Pode ser que entre aqueles que estão na nossa mesma família, entre os nossos amigos, a nossa resposta seja positiva. Sim, eu ofereço paz, eu ofereço amor, eu ofereço amizade. Ok. Mas vamos avançar um pouquinho. E perante aqueles que nos ofendem, perante aqueles que nos machucam, perante aqueles que nos criticam, perante aqueles que têm ideias e ideais contrários ao meu, eu ofereço paz, eu ofereço amor, eu ofereço amizade. Não vamos esquecer nunca da nossa referência, Jesus. No seu momento mais difícil, no seu momento de dor, de sofrimento, no seu grande martírio, o que Jesus ofereceu? Paz, amor, perdão, amizade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o convite para nós. Ao buscarmos examinar a nós mesmos, vamos convidar Jesus? Vamos chamar Jesus para essa viagem íntima em nós mesmos? Se tivermos que assistir o filme da nossa vida, vamos convidar Jesus.
para refletir conosco. Ouço tuas necessidades. Vejo tua beleza. Sinto os teus sentimentos. Olha a grandeza dessas palavras. Quantos de nós verdadeiramente paramos para olhar as necessidades do outro? Você sabe verdadeiramente quais são as necessidades do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos? Daquele que você ajuda com um prato de sopa, com um alimento, com um agasalho? Será que nós paramos para olhar verdadeiramente as necessidades deles? Ou nós analisamos segundo aquilo que nós entendemos que sejam as necessidades? Porque muitas vezes aquele irmão precisa mais de uma palavra amiga, de um sorriso, do que de um prato de sopa. É o cuidado com os nossos semelhantes. Procurarmos entendê-los verdadeiramente. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade, porque nós estamos o maior tempo com os nossos familiares, tendo a oportunidade de olhar verdadeiramente para eles, de enxergar quais são as necessidades deles. Às vezes aquele que está do meu lado, reclamando, queixando, e que me incomoda, e eu prefiro afastar, é um grito de socorro, é um pedido de auxílio, um pedido de ajuda. E quantas vezes eu não dou a devida atenção? E aqui nós até nos lembramos de uma palestra de um companheiro, na qual ele dizia que precisava dar esse testemunho. Em determinado dia, ele com muito trabalho, já era noite, e um companheiro dele que ele sabia que estava passando por dificuldades, começa a ligar para ele, ele identifica o número no celular. Mas como ele estava com muito trabalho para entregar no dia seguinte, aquela correria, já cansado, ele decide não atender. Decide que no dia seguinte ligaria para aquele companheiro. No meio da madrugada, ele recebe um telefonema da mãe daquele amigo que ele sabia que estava passando por dificuldades. Era a mãe comunicando que aquele amigo acabara de cometer suicídio. É de profunda reflexão para nós. Isso é entender a necessidade do outro e procurar atendê-lo no momento que ele precisa. Não no momento que nós achamos como o certo. São questões que muitas vezes passam despercebidas por nós. Aquele companheiro precisava, talvez naquele momento, de uma palavra amiga. Talvez era a única oportunidade que ele estava vendo, naquele instante de não cometer o suicídio, falar com aquele que ele acreditava ser seu amigo. E quantas oportunidades assim de ajudar nós perdemos no nosso dia a dia? Vejo tua beleza. Qual é o nosso olhar em relação ao outro? Quantas vezes a gente aponta os erros, as falhas, e não enxergamos a beleza do outro? Todos nós somos belos. Todos nós somos criação de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha a nossa beleza. Quantas vezes eu enalteço aquele que está comigo? Quantas vezes eu elogio o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos? Quantas vezes eu elogio aquele pela qual eu tenho uma certa dificuldade? Eu consigo enxergar nesse essa beleza que é de Deus?
Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Olha que bacana isso! Essa fonte superior, da qual vem a nossa sabedoria, é de Deus. Eu consigo enxergar Deus nos meus semelhantes. Eu consigo enxergar Deus naqueles que me ferem, naqueles que ainda cometem crimes. Eu vejo Deus. Eu consigo orar por estes. São reflexões que entendo serem bastante oportunas nessa proposta de examinarmos a nós mesmos. Porque a nossa referência é Deus, a nossa referência é Jesus, para trabalharmos esse processo de transformação. Para buscarmos aproveitar da melhor maneira todos esses recursos que Deus está colocando à nossa disposição. Porque verdadeiramente nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o momento do nosso retorno. Daí a importância de, a cada dia, aprendermos a utilizar da melhor maneira, de forma positiva, tantos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Eu quero agradecer muito a todos vocês essa bendita oportunidade que me foi dada. Oportunidade de fazer um exame, primeiramente em mim mesmo. Oportunidade de compartilhar com vocês essas reflexões numa proposta de me tornar uma pessoa melhor. E auxiliar, levando essas reflexões a todos vocês que agora compartilham comigo desse momento. Agradeço verdadeiramente e gostaria de dizer que amei estar aqui com vocês. Nós vamos, por orientação da Fraternidade Mundo Luz, ficarmos em silêncio, serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações por alguns instantes, para que possa ser realizado o passe à distância. Que possamos, nesses instantes, mentalizar positivamente Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, nesse instante, unidos em um só pensamento, rogamos a tua misericórdia e a tua compaixão. Agradecemos, Senhor, essa bendita oportunidade
Que o Senhor continue a abençoar os nossos mais singelos propósitos de transformação, de aprendizado, de elevação moral e espiritual. Que o Senhor seja sempre o nosso guia, afastando de nós, Senhor, aqueles pensamentos menos edificantes, que possamos cada vez mais oferecer aquilo que de melhor trazemos dentro de nós. Fica conosco, Senhor, nesta noite e por toda a nossa vida, pois precisamos muito do Teu auxílio, do Teu amparo e da Tua proteção. Que assim seja. Boa noite a todos. Que as nossas melhores vibrações desse encontro, elas possam alcançar os nossos familiares, os nossos amigos e, por que não, os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que nos perseguem. Fica conosco, Senhor. Boa noite a todos.